Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica, dentro do programa A Voz da Libertação. E o tema de hoje é: a justiça dos virtuosos sempre os livrará. Nossa leitura está em Provérbios, capítulo 11, versículo 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os ímpios. Preste atenção na palavra de Deus, pois nessa semana nós temos abordado assuntos relativos à justiça. E nós encontramos uma promessa maravilhosa no texto onde fizemos a leitura. Há um livramento, tanto nesta vida, como também no futuro, aqueles que buscam viver conforme a justiça corretamente estabelecida. Aqui neste capítulo de Provérbios, nós encontramos 5 provérbios que seguem tratando a relação entre a justiça em contrapartida da iniquidade. Preste atenção, eu quero meditar com vocês e observar desde o versículo 4 até o versículo 8, para nós entendermos a respeito deste benefício tão maravilhoso que é a justiça. Repito, benefício chamado justiça. Muitas pessoas veem a justiça simplesmente como um dever ou como um peso quando se fala de fazer justiça, de viver conforme a justiça. Mas eu quero dizer que viver na justiça e conforme a justiça nos traz muitos benefícios. É muito benéfico para a nossa vida. Presta atenção. O versículo 4 aqui de Provérbios 11 vai dizer para a gente: não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Olha só que interessante. Esse primeiro versículo que nós estamos meditando demonstra que no dia da ira, seja pela morte, calamidade súbita, ou o grande dia do juízo do Senhor, o qual foi referido muitas vezes pelos profetas, por exemplo, Isaías falou sobre isso, Amós falou sobre isso, a justiça ela nos livrará deste mal, deste dia, e não as riquezas. Não aquilo que a gente tem nessa vida, não aquilo que nós possamos alcançar, ainda que legitimamente, através do trabalho, através do empenho, através do suor do nosso rosto, mas isto tem um proveito somente presente. Preste atenção, tudo que se adquire nesta vida pode ser usufruído tão somente nesta vida. Haverá um momento em que nada mais poderá ter proveito, pois tudo se encerra. Tudo que se adquire nesta vida, aqui nesta vida fica. É exatamente sobre isso e a este fato que o autor está chamando a atenção. Ainda que sejam muitas as riquezas, ela não poderá livrar o homem no dia da ira, seja quanto a morte ou a calamidade que venha sobre a vida ou o dia do juízo. Ontem mesmo eu estava falando com um irmão e ele me falava a respeito da experiência que ele viveu quando uma pessoa que ele conhecia muito, inclusive havia sido seu patrão, um homem de muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, de repente se deparou com uma enfermidade incurável. Utilizou-se de todo o seu dinheiro, utilizou-se de tudo que tinha, pois tinha muitos recursos, mas não adiantou. Não pôde trazer a solução. Ele mesmo reconheceu e disse a este irmão que trabalhava para ele: olha, agora eu vejo que Deus existe e que meu dinheiro não é nada. Presta atenção, não estou fazendo alusão de que dinheiro para nada presta. Na verdade a gente precisa para sobreviver, para manter a família, manter a vida. Mas se apegar a isso é a maior insensatez que a gente pode cometer. É a maior loucura que o ser humano pode cometer. Ainda bem que no exemplo que eu dei,
a respeito da história que este irmão me contou, este homem aceitou a Jesus. Ele observou que o seu dinheiro não era nada, pois não pôde curá-lo, e ele recebeu Jesus. Foi salvo. Ele entendeu justamente o que o texto de Provérbios está dizendo para a gente. A riqueza nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte, livra da consequência da morte, da consequência do pecado. A justiça livra, as riquezas não. Essa é uma das muitas passagens deste livro que expressa princípios eternos, limitados em seu escopo sob a antiga aliança, mas cheios de nova significação para o crente, para aquele que crê em Jesus Cristo. Versículo 5, a gente continua esse raciocínio, e o texto nos diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. O segundo provérbio que estamos meditando, ele versa sobre as veredas respectivas do justo e do ímpio. É muito diferente. Um deles tirando os obstáculos do caminho, enquanto prossegue, enquanto que o outro, inevitavelmente, vai aos tropeções. Presta atenção, é uma diferença muito grande no caminho do justo e no caminho do ímpio. O justo tem o seu caminho aplainado, endireitado. O caminho dele é claro aos seus olhos. Ele sabe por onde vai. Tem a luz de Deus, tem a direção de Deus. A justiça do Senhor o guia, pois ele é sincero. Deus aprova a sua vida e Deus está com ele. Por outro lado, o ímpio tropeça. E presta atenção, eu não vou nem dizer aqui que ele vai tropeçar por um castigo de Deus, pois no texto que nós estamos lendo aqui, Provérbios 11, 5, está dizendo que pela impiedade ele cairá. O seu próprio erro vai fazer ele cair. A sua própria negligência, a sua obstinação ao pecado e o seu distanciamento a Deus, isto mesmo é o que vai fazer ele tropeçar e cair. Preste atenção, não é nem um anúncio de uma sentença de Deus aqui. Não é nem Deus agindo diretamente, colocando o castigo sobre o ímpio, não. É o ímpio mesmo que está colhendo o resultado da sua impiedade, enquanto que o justo vive na sinceridade, vive no caminho reto, e Deus está com ele. Prosseguindo, nós temos aqui o versículo 6, onde fizemos a menção do texto base, e nós podemos ler: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. O que nós observamos é que a justiça continua prevalecendo. A justiça continua trazendo benefícios. A justiça dos virtuosos, aqueles que buscam esta vida diferenciada, esta vida com qualidade, esta vida distinta, a sua própria justiça estará sobre ele e o livrará. Enquanto que, como falamos no versículo 5, o ímpio colhe o resultado das suas obras e sofre por aquilo que ele mesmo faz, da mesma maneira, na mesma proporção, nós vemos que acontece na vida dos justos o oposto, pois a sua justiça faz ele colher frutos de justiça, e a sua justiça o livrará. O que vemos aqui, basicamente, é a lei da semeadura. O ímpio vai colher os frutos da sua impiedade, enquanto que o justo vai colher os frutos da sua justiça, que ele vive com Deus, claro. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E por fim, nós temos nos versículos 7 e 8, novamente uma comparação. No versículo 7 está comparando a respeito do período da morte, enquanto que no versículo 8 nós vemos a bênção de Deus sobre a vida do justo. Versículo 7 nos diz: morrendo o ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Versículo 8: o justo é libertado na angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Estamos comparando a vida do justo e a vida do ímpio. Como já falamos,
para o ímpio que vive somente em função desta vida, dos prazeres desta vida, daquilo que a vida pode lhe dar, quando se acabar esta vida, então não tem mais o que aproveitar. É isso que o texto diz: morrendo o ímpio, perece sua expectação, não tem mais nada, pois sua vida estava constituída somente aqui. A esperança se acaba, pois tudo o que ele poderia fazer estava restrito a esta vida. Por outro lado, nós temos a promessa no versículo 8, é que o justo será libertado, o justo será protegido. E já que o justo é totalmente a oposição do que o ímpio, nós podemos, por inferência, entender que enquanto o ímpio perece na sua morte e não tem esperança, nós podemos inferir, juntamente com toda a doutrina da salvação que encontramos na Bíblia Sagrada, de que o justo não perecerá na morte, sua esperança não acabará na morte, sua expectativa é muito maior pós a morte do que enquanto há vida, porque aqui na vida nós desfrutamos em parte da glória de Deus, mas quando não estivermos mais aqui e formos elevados à dimensão eterna, nós desfrutaremos com toda a glória que há nos céus. Nós desfrutaremos de todos os benefícios da grandeza, da magnificência do nosso Deus. A expectativa do ímpio perece, se acaba, mas a do justo permanece. A justiça que ele tem, a justiça que ele recebeu de Deus, vai livrá-lo na angústia, vai libertá-lo na angústia e vai estar com ele em todo o tempo. É interessante observarmos que o livro de Provérbios também nos fala de escatologia. Apesar de ser um livro de conselhos práticos e de tratar basicamente a ética e a moral, nós observamos que ele fala também a respeito da doutrina das últimas coisas. Que Deus abençoe. Esta foi mais uma meditação da Escola Bíblica dentro do programa Voz da Libertação. Lembrando que este quadro acontece todos os dias, infalivelmente, nos horários das 11h30 da manhã e também às 10h30 da noite. Se encontramos aqui no programa A Voz da Libertação.